corações. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor já tem falado aqui esta noite, através, ó Pai, dos louvores que foi entoado ao Senhor, através das oportunidades, ó Pai, continua, Deus, falando em nossos corações, através da Tua filha, meu Deus, que vai administrar a Tua santa palavra, Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa, Deus, usar, meu Deus, como canal de bênção para nossas vidas aqui esta noite. Fala, Pai, em nossos corações, em nome de Jesus. Só de palma alegre para Jesus, amém? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 ao 12. Por enquanto que os irmãos vão procurando, eu gostaria de agradecer a Tati, o pastor Marivaldo, por ter me recebido desde quando eu vim para cá, a igreja, né, porque antes mesmo de eu ser desse ministério já me abraçou. Amém? Vou estar orando para não tomar muito tempo. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, igreja. Eu estava orando e eu queria entender o que Jesus queria falar conosco, principalmente a gente que é jovem. Mas eu sabia que há muito tempo eu deveria contar para a igreja o meu testemunho que eu passei no mês de setembro. Alguns dos irmãos já me conhecem de um tempo, sabem o que eu passei. E eu vou contar para os irmãos para começar a introdução da palavra. Eu comecei a passar mal com dor de estômago desde o mês de dezembro do ano passado. Só que achei que era uma dor normal, por conta de estresse e nervosismo do trabalho. Só que quando eu voltei de férias no mês de julho, essa dor só foi piorando. Ao ponto de eu comer e sentir dor. Almoçar, sentir dor. Jantar e sentir dor. Para passar a dor, eu tinha que vomitar para passar essa dor. Numa ceia, eu passei mal, fui para o hospital, mas vim tomar ceia. Glorifiquei o nome do Senhor, como se nada estivesse acontecendo. Quando foi nessa mesma noite, 3 horas da manhã, em ponto, eu lembro que eu comecei a sentir uma dor desesperadamente. Chorava porque eu não entendia quanto essa dor era forte. Lembro que eu liguei para as primeiras pessoas que eu pensei, que foi logo os meus pastores, né, que estão sempre comigo, para poder me levar no hospital. E eu me encontrava com a boca branca, chorando, desesperada, uma coisa que nunca me aconteceu. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensava é: Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque eu não faço nada. Eu estou sempre na igreja, estou sempre te buscando e eu estou passando por essa dor. Só que aquilo só ia piorar. Porque depois, com o tempo, eu não poderia comer nada. Eu passei para ficar 4 a 5 horas no hospital. Num dia, eu era uma jovem que fazia faculdade, ia para a academia, vinha para a igreja nos domingos e trabalhava. Ajudava a sustentar minha casa. No outro dia, eu já era uma pessoa dependente de outras pessoas para estar comigo no hospital. Depois, eu fiquei internada durante 3 dias, na qual eu passei o pior dia da minha vida. Que eu não podia ter ninguém lá. Eu estava sozinha, eu lembro que eu levei a minha Bíblia, só que praticamente eu ficava lendo, só que aquilo ali não me sustentava. Eu não sabia o que eu estava passando, fiquei com pessoas que eu não conhecia, por situação que eu achava que eu não merecia estar passando por aquilo, e ficava perguntando para o Senhor: Senhor, por que eu estou passando por isso? Quando foi na segunda-feira, 9 horas da noite, eu lembro que começou uma dor muito forte, por causa do preparativo do exame. E eu lembro que eu chorava desesperada. Minha amiga, que também é serva do Senhor, ela segurou minha mãe e falou assim: Vitória, vamos orar. Eu falei: não, a gente não vai orar. Ela: Vitória, a gente vai orar. Eu chorava, eu falei: não, a gente não vai orar. Porque naquele momento, quando as coisas apertam, é fácil muitas pessoas falar: não, a gente vai estar intercedendo. Mas será que verdadeiramente você crê que as pessoas vão estar intercedendo por você? Verdadeiramente a gente crê que Deus vai operar? Quando o momento aperta, quando a situação fica difícil, é difícil da gente crer em Deus e manter a fé. Só que aí, depois que eu orei ao Senhor e eu lembrei que eu estava ali, não era por mim, mas também porque tinha pessoas no hospital que estavam vendo.
o que eu estava fazendo. E eu cheguei a conversar com uma enfermeira. E ela falava, isso é uma Bíblia? Eu falava, é. E aí as pessoas vinham conversando e eu falava que eu era serva do Senhor. E aí eu percebi que eu estava ali não era por causa de mim, mas talvez porque tinha pessoas naquele hospital que precisavam ouvir do meu testemunho. A moça que estava do meu lado, ela ouviu o meu sofrimento e a minha oração. E ela falou, como que pode passar uma pessoa tão nova desse jeito? E eu orando ao Senhor. Amém? Eu perguntava para o Senhor por que eu estava passando por aquilo. E eu lembro que a primeira coisa que eu olhei para minha amiga e falei, eu falava, Ingrid, Deus ele tinha me prometido que ele ia colocar um novo cântico na minha boca. Os irmãos sabem quem estava aqui no culto. E eu não estou tendo um novo cântico. Eu estou passando por sofrimento. Eu falei, que novo cântico é esse? Que sofrimento é esse que eu estou passando? Mas aí a minha amiga falou uma coisa, que isso é verdade. Ela falou, Vitória, para você cantar um novo cântico, primeiro você vai ter que estar preparada. Primeiro Deus vai lapidar você para você cantar um novo cântico. E assim é a obra do Senhor. Eu pesquisei o que é a obra do Senhor. A obra do Senhor é uma promessa que está se cumprindo. Restauração, na qual o Senhor também colocou no meu coração, quer dizer que o Senhor está colocando de novo de pé aquilo que precisa ser restaurado. Muitas das vezes a gente se sente deprimido e não entende pelas coisas que a gente passa diante da presença do Senhor. Mas porque a gente acha que porque somos servos, porque somos filhos, estamos isentos de passar por sofrimentos, isentos de passar pelo processo, isentos do Senhor fazer, óbvio, da gente pecar e o Senhor fazer jus aquilo que nós fizemos. Porém, a gente esquece que para uma obra ela tá de pé, primeiro a gente precisa ter fundamento e passar por todos os processos do terreno. Eu pesquisei por quais são os processos do terreno. Aí fala que precisa de fundação. A obra, antes de ser construída, precisa de uma preparação, precisa de uma marcação, limpeza e um projeto, a qual delas é uma fundação. Nós somos a obra do Senhor. Para nós estarmos estruturados, a gente precisa estar estruturado numa fundação, a qual é Jesus Cristo, na qual já foi posto. Mas quando você está sendo preparado para Deus fazer a obra e você se colocar de pé, você realmente crê em Deus, você realmente está ciente que é o Senhor que está fazendo a obra, ou você está colocando a culpa de tudo aquilo que acontece de errado no Senhor? Porque nós temos que parar de colocar a culpa em Deus de tudo aquilo que acontece de errado na nossa vida. Porque muitas das vezes é o Senhor nos preparando para nós darmos testemunho, para nós edificar a igreja com aquilo que a gente passou. Porque Deus, Ele prepara a gente para nós falarmos para as pessoas daquilo que a gente passou. Porque Deus, Ele faz todas as coisas, Ele sabe de tudo. Deus, Ele não ia permitir um sofrimento teu em vão. Quando você passa por um sofrimento, quando Deus vai trabalhando em ti, é porque muitas das vezes pessoas vão precisar olhar para você e ver você como referência. Como que você quer pregar a palavra de Deus, sendo que você não tem testemunho? Como que você quer glorificar o Senhor sendo usado no louvor, sendo que você não passou por uma prova, sendo que você não teve uma diversidade? Como que eu, Vitória, vou chegar para uma jovem e vou falar, crê em Deus, fica firme, porque eu já passei por isso, sendo que eu não tenho testemunho? Não tem como você ter testemunho, fazer a obra do Senhor, sem passar pelo processo. Não tem como. Não tem como. Entenda uma coisa, o Senhor, Ele tem grandes planos para nós. Então, quando acontece alguma coisa de errado e você fala assim, de novo, Senhor, mas o Senhor me prometeu tal coisa. Muitas das vezes você ora ao Senhor e acha que o Senhor vai cumprir. Mas o Senhor, Ele não é obrigado a cumprir todas as coisas que nós pedimos. Porque na palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes você está pedindo algo e Deus tem um plano muito maior para ti. E você está como criança birrenta falando, mas Senhor, o Senhor me prometeu isso. Mas Senhor, era para ser assim. Mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Porque na palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas.
Aí você chora, você resmunga, porque não é no teu tempo. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente fica tão apegado à promessa se cumprir, que a gente esquece que muitos personagens da palavra de Deus, um deles foi citado aqui hoje, ele primeiro foi ungido e demorou muito tempo para ele virar rei. Davi foi assim, foi ungido, não foi? Deus honrou ele pela família, não foi? Mas quanto tempo ele precisou esperar? Quanto tempo, quantas batalhas foi lapidado, foi forjado para ser rei? Porque se Davi fosse rei novo, ele não ia saber ser rei. E assim a gente recebe promessa de ser pregadora da palavra, de ser levita, fala que a gente vai salvar almas para Jesus, e a gente fica ansiosa. Mas se Deus te levantar agora, vocês vão estar preparados? Vocês vão estar preparadas para aguentar o lombo? Vocês não vão estar preparadas. Sabe por quê? Porque a luta espiritual é muito grande. A batalha espiritual é muito grande. E viver a chamada é uma coisa que todos nós queremos. Viver os planos de Deus é uma coisa que todos nós queremos. Mas às vezes ninguém aqui está preparado. Então, irmãos, guarda essa palavra. Vocês estão preparados para viver a promessa do Senhor? Ou vocês precisam ainda ser lapidados? Vocês ainda precisam ser forjados pelo Senhor Jesus? Quando a prova vem, a gente esquece que Deus está trabalhando em nós. A gente esquece na qual a gente está firmado, que é Jesus Cristo. Na palavra de Deus diz que na qual a gente leu, que Jesus é o nosso fundamento. Jesus é a rocha que nós devemos estar firmados. Será que quando a aflição vem, você realmente está firmado em Deus? Ou você fica igual eu? Não, Jesus não está comigo não. Jesus não está vendo o que eu estou passando. Não é possível que todo mundo na terra, eu tinha que passar por isso. Vocês realmente estão firmados em Deus? Vocês realmente creem que fiel é Deus? Ou vocês estão esperando pelo homem? Porque a gente fica esperando o homem, na verdade, quando a gente tinha que crer em Deus. Crer que o Senhor, Ele cumpriu. E Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele falou. Porque entenda, o homem, muitas das vezes, ele não vai te honrar. O homem, muitas das vezes, ele não vai te agradecer pelo aquilo que você fez por eles. Mas o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. O Senhor é aquele que te honra. É o Senhor que faz todas as coisas. Na palavra de Deus diz que nada passa desapercebido pelos olhos do Senhor. Vocês precisam lembrar disso. Guardar essa palavra no coração. Porque nós queremos reconhecimento de homens. Nós queremos galardão aqui na terra. Mas o nosso lugar não é na terra. O nosso galardão é no céu. Você pode não ser reconhecido aqui na terra. Mas Deus, Ele tem um lugar preparado para ti. Deus, Ele tem uma coroa esperado para os filhos, na qual sofrem aqui na terra. Então, se prepara, igreja. Crê em Deus, crê no Pai. Vocês precisam crer novamente. Deus, Ele está falando sobre obra muito antes do aniversário da igreja. Muito antes do aniversário da igreja. E eu falo isso porque eu só venho no domingo. E o que eu tenho visto é Deus falando que está fazendo uma grande obra. E que fiel é Ele. Não é o homem. Fiel é Deus que está fazendo todas as coisas nessa igreja. Mas vocês estão escutando. Porque na palavra de Deus diz que quem tem ouvido os ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Vocês estão ouvindo, vocês estão recebendo, vocês estão guardando. Ou vocês saem daqui e esquecem aquilo que o Senhor prometeu. Amém. Eu vou tomar água rapidinho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes acontece algo conosco na qual a gente não está preparado, na qual a gente não entende, na qual a gente pensa que o Senhor, Ele nos abandonou, como eu falei com os irmãos. Mas o Senhor, Ele não nos abandona. Ele está conosco todas as vezes. Quantas vezes eu chorava de desespero no hospital e eu pensava que o Senhor não estava comigo. Mas hoje eu sei que foi o Senhor me preparando para todas as coisas. A Miss, ela falou assim para mim. Eu falei, Miss, tem misericórdia, Miss. Como que eu vou pregar com os pastores que são referência para mim?
com diaconisa e missionária naquela igreja que eu não sei nem dar saudação direito. E ela falou assim: Vitória, Deus te honrando, porque no dia do culto você fez de tudo e você estava internada. E eu não entendia isso. Mas hoje eu sei que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Deus, Ele vem preparando nós para um grande propósito, para quando a obra está firmada. Porque quando um prédio ele está pronto, ele tem um propósito, certo? Então, a gente tem um propósito para tudo na vida. Cada fundação, cada preparo que o Senhor tem é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Porque Ele tem um plano para todas as coisas. Porque nada sai do controle dEle. Ele não faz nada sem ter um verdadeiro propósito. Na palavra de Deus diz, em Mateus 7, versículo 11... diz que nós, que somos maus, sabemos dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, se vocês estão passando por alguma luta, por alguma aflição, e o Senhor, Ele vem colocando ao seu coração que tudo isso que você está passando é uma obra que Ele tem na tua vida, você não pode deixar o inimigo roubar isso do seu coração. Porque no capítulo 4 de Neemias, quando os inimigos levantam contra a reconstrução, o Neemias não deixa isso acontecer. Ele se põe em oração. E assim temos que ser nós. Porque se nós deixarmos o inimigo roubar a nossa fé, irmãos, daqui a pouco a gente não está mais na igreja. Daqui a pouco a gente não serve mais como testemunho. Daqui a pouco a gente se deixa desanimar e esquece no Deus que a gente serve. Esquece que tudo aquilo que a gente passa é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. As lutas e as aflições do Senhor estão nos preparando. Mas é para aquilo que Ele nos prometeu. Porque não é fácil. Não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil. Se alguém dizer que é fácil servir ao Senhor, vai estar mentindo. Porque fácil é estar no mundo. Quando você está fazendo as vontades de Satanás. Porque quando você começa a buscar a Deus, a orar, a ler a palavra, você vê que não é fácil. Mas você tem que lembrar que o Senhor está conosco. Se você não está passando por uma batalha, pode ter certeza que alguma coisa está errada na tua vida. Você está fazendo a vontade de quem você não deveria, que é a vontade de Satanás. Então a gente precisa se lembrar que a única vontade daquele que a gente tem que fazer é a vontade de Deus. Porque se nós não fazemos a vontade de Deus, se nós não nos prepararmos, irmãos, não tem como Deus terminar a obra que Ele tem na nossa vida. Porque muita promessa não é cumprida, porque a gente não faz por onde. Não tem como o pregador da palavra ser pregador da palavra sem ler a palavra de Deus. Não tem como um levita querer louvar a Deus sem ter conhecimento, sem ter o dom de Deus. Não tem como. Não tem como. Deus, Ele faz todas as coisas, Ele prepara. Não tem como uma pessoa que tem um ministério de intercessão interceder por alguém sem ela orar. Você fala, mas eu tenho uma promessa, mas você está buscando por onde? Você está buscando por onde Deus fazer? Porque se você não estiver buscando por onde, irmão, Jesus vai voltar e teu chamado não vai acontecer, não. Eu digo isso por mim mesmo. Amém? Aleluia, Jesus. Quando a missionária Ângela falou para mim, e a missionária Tatiana falou que o tema era obra, no mesmo momento Deus falou para mim que era sobre reconstrução também. Porque tem muita gente aqui na igreja, eu creio isso, e não só Deus está fazendo a obra, mas Ele está reconstruindo novamente. Pessoas na qual foram caluniados, foram feridos diante dos homens. Pessoas que deixaram de desacreditar na palavra de Deus. Pessoas na qual Deus precisa cuidar novamente para elas se colocarem de pé, para Deus fazer a obra na vida delas. Pessoas que preferiram ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. Pessoas que estão passando por coisas que não precisavam estar passando, mas estão passando hoje porque deixaram de ouvir a voz de Deus. Por isso, gostaria de falar para os irmãos, se mantenham de pé, se mantenham firme, como diz o irmão meu, deixa de ser omisso, se coloca de pé na palavra do Senhor, faça a vontade dEle, porque tudo que Deus tem preparado, Ele vai cumprir.
Mas precisa a gente deixar de ser omisso e querer cumprir a palavra do Senhor. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele faz todas as coisas. Ele sabe de tudo na qual Ele faz, mas a gente esquece no Deus que nós servimos. Nós esquecemos por que a gente vem à igreja. Porque, principalmente a gente ficar velho na fé, a gente vem. Vocês que são novas, vocês vêm para a igreja, mas vocês não podem deixar de esquecer o Deus que você serve. Aquilo que Deus faz na vida de vocês. Porque se a gente deixa a rotina e o dia a dia de estar na igreja do Senhor virar rotina, não tem o porquê nós servimos o Senhor. Você não vai lembrar porque você serve. Colocar uma roupa bonita não é para os homens. Você tem que lembrar que você vem na igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Você tem que lembrar por que Deus te chamou. Você tem que lembrar que você não é o escolhido de Jesus, o querumim ungido, na qual Deus tirou do mundo, te colocou na presença do Senhor para você fazer o que você quer. Porque o crente que faz o que ele quer, ele está vivendo de forma errada. Porque nós vivemos para viver a vontade do Senhor. Para viver a vontade do Senhor, para viver a palavra. Nós que ficamos firmados e ansiamos pela obra, pela promessa, a gente não pode esquecer que o Deus que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porém, você não deve estar firmado na promessa, você deve estar firmado em Cristo, em Jesus. Porque o tempo que Deus vai te preparando para exercer a promessa, você tem que lembrar que você serve a Jesus Cristo. Porque se a gente se cegar, mas Deus me prometeu, mas Deus me prometeu, mas Deus me prometeu, você esquece o Deus que você serve. Você esquece que não é no seu tempo, você esquece que é Deus quem faz, que é Deus que faz todas as coisas. Porque foi isso que aconteceu comigo, irmãos. Por isso que hoje eu falo com convicção daquilo que eu passei. Porque eu ficava tão firmada na promessa que Deus me deu, que eu esquecia que fiel era Deus, que quem fazia a obra era o Senhor, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu esquecia tudo isso. E que tudo que eu passo é Deus me lapidando, é Deus forjando. Porque se você ficar tão firmado na promessa, você esquece no Deus que você serve. E se você esquecer o Deus que você serve, não faz sentido mais você estar na casa do Senhor. Por isso, irmãos, voltem ao primeiro amor. Se lembre daquilo que o Senhor prometeu para vocês. Mas não esquece por que vocês servem ao Senhor Jesus. Não esqueçam aquilo que o Senhor faz com vocês. Porque tudo tem um propósito. Como a diaconisa Cíntia disse, as pessoas estão vendo vocês. As pessoas que andam ao meu redor, na faculdade, no trabalho, viu tudo aquilo que eu estava passando. E muitas vezes parecia que era eles que estavam me evangelizando. Falava, Vitória, tu não crê no teu Deus aí, tu não tem tua religião, então crê nele que isso vai passar. Eles estavam me evangelizando ao invés de eu evangelizar eles. Não tem como, irmãos, vocês esqueceram o Deus que você serve. Amém? Então, que essa palavra que foi breve, porque eu estou aprendendo ainda, né? Possa estar no coração dos irmãos. Irmão, possa lembrar no Deus que vocês servem, a obra que o Senhor vem fazendo na vida de vocês. E que todo o processo que vocês passam não é em vão. Mas é o Senhor lapidando os irmãos. É o Senhor preparando os irmãos. E não esqueçam que tem pessoas olhando para vocês. E que vocês são referência em Deus. Não deixe de orar, não deixe de buscar. Porque quando o momento difícil vem, vocês têm que estar firmes na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim eu agradeço minha rica oportunidade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Essa foi a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Aleluia. Vão louvar a equipe de louvor? Glória a Deus, venha adorar Jesus. Aleluia. Hoje, um culto aí com o departamento de jovem e adolescente. Bênção de Deus. Glórias a Jesus. Vamos estar adorando a Jesus para nós estarmos finalizando.
Glória a Deus. Vamos colocar de pé para nós adorarmos ao Senhor, para encerrar, aleluia, Jesus, o culto esta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus possa abençoar grandemente a cada dia mais. Eu vou pedir para os irmãos olhar aqui, ó, para mim. E nós vamos ler todos esses juntos. Amém? 1, 2, 3. Estamos em obra. Nós estamos em obra. E não podemos parar. Aleluias. Pode vir vento, vendaval, pode vir luta, aflição, como foi ministrado nesta noite. Mas você está em obra e você não pode parar. Aleluia. Porque fiel é Deus para cumprir sobre a minha e a tua vida. Aleluia, Jesus. É um louvor conhecido, que Deus tem falado grandemente sobre este lugar. Que você feche os seus olhos nesta noite. Feche os seus olhos. Quem começou é o quê? É fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aleluia, olha. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Oh, aleluia, olha aqui. Ouvi E o que? a voz de Deus bradar. Oh, Dizendo: espere um pouco, que agora eu vou falar. olha o que o Senhor está dizendo nessa
promete sobre a vida dele, o Senhor irá cumprir. O Senhor irá cumprir. O Senhor irá cumprir. É fiel pra terminar no seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, Mas sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu E depois se arrependeu, mas foi fiel. Mas fiel foi o nosso Deus. fiel é Deus. Ele disse Disse que ia te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Prepara nessa noite pra ver Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar. aleluia. E quem começou a boa, Ele é fiel. é fiel. Ele é pra fiel. terminar. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Não haverá, não haverá. O nosso Deus, ele permanece fiel. Aplauda o Senhor nesta noite. Aplauda o Senhor nesta noite. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glórias a Deus! Aleluia! Irmãos, aguenta só mais um pouquinho. Amém? Nós temos hora, nós somos organizados, mas aguenta só mais um pouquinho, amém? A pastora Maria quer contar um breve testemunho. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Noite de festa porque Jesus está na casa. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Pode se sentar, igreja. O tema é sobre obra, né? A obra do Senhor. E a moça falou aqui que a gente paga preço por fazer a obra do Senhor. E isso me lembrou de algo que uma pessoa me levou até um determinado lugar. Uma pessoa de um cargo ministerial, né? Me levou até um determinado lugar. Esse lugar, irmãos, era só o teto e a lona. O filho usuário de drogas. Ele, para proteger aquela mãe, sei lá de que forma na mente dele, ele cercava o barraco de lixo. Ele cercava aquele barraco de lixo. E essa pessoa com um cargo espiritual, ela me levou até lá. E quando eu vi aquela mulher naquela situação, o que eu queria levar ela para minha casa imediatamente. Que quando eu entrei naquele barraco, dentro daquele barraco só tinha a lona, o teto, um sofá. A senhora usava fralda e comida de formiga. Comida de formiga. Dentro do barraco não tinha mais nada, só um sofá e os dois deitados. E quando eu cheguei, ele estava drogado, estava doente. E ali eu dei o remédio para ele. Eu não quis saber se ele estava drogado, se ele estava doente. O que ele tinha feito e deixar de fazer. Essa pessoa espiritual, né? Falou assim: se eu soubesse, eu não tinha trazido você aqui. Você está tomando os dons deles. Mas no meu coração, o Espírito Santo falava para mim que eu tinha que fazer alguma coisa.
Não interessava qual era o pecado que eles tinham feito, deixado de fazer. Não cabe a nós julgarmos, cabe a nós ajudarmos, né? Então o Senhor não me levou naquele barraco para eu ver aquele povo ali naquela situação e deixar eles naquele mesmo jeito. E ali ela saiu. E eu fingi que eu, né? Dei um dia desperta, fingi que eu aceitei aquilo que ela falou. Só que aí no outro dia eu fui. Porque Paulo fala que a gente fala, na Bíblia diz que a gente tem que se fazer de louco para ganhar uns loucos. E fazer de sábio para ganhar uns sábios, né? E ali o filho usuário de droga ia um pouco com medo, porque é uma situação meio, né? Com medo eu me fiz de louca para ganhar essa senhora para Deus, porque ele queria me proibir de entrar lá dentro. Que era o medo dele de tirarem a mãezinha dele. E ali eu entrei como uma espiã, como uma soldada, sabe? Bem escondidinha. E eu sempre ia lá e eu trocava aquela senhora. Eu sempre ia lá com alguém e cuidava dela. E nesse dia foi eu, pastora. Por isso que eu e a igreja, a obra do Senhor não é aqui dentro. A obra do Senhor é lá fora. A missão, como foi o culto de missão, não é aqui dentro, é lá fora. Nós pagamos preço por isso. E nesse dia foi eu e minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou te levar no lugar. Eu não sei se a senhora vai conseguir. Porque já tem uns 3 dias que eu não consigo nem dormir, nem comer. Porque era assim uma nojeira mesmo. Tinha que ser corajoso mesmo para entrar ali dentro. Porque o negócio era precário. E ter muito, sabe, sentir muita presença de Deus. E Deus ali, ele falava para eu não desistir. E eu entrei dentro daquele barraco com aquela mãe, com aquele menino. Esdra foi comigo também, não foi, Esdra? E nesse dia foi eu e minha mãe. O Espírito Santo falou assim para mim, eu vou levar ela. Ela vai partir. Faz o apelo para ela. Aí eu peguei e ela começou a chorar. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não chora. Porque se a senhora chorar, o seu filho, ele vai me impedir de vir aqui. Porque ele falou para mim que a senhora estava com depressão e se eu fizesse a senhora chorar, ele não ia deixar mais eu pisar os pés aqui. Então eu estava bem escondidinha, sabe? Se fazendo de louca mesmo para ganhar as coisas loucas. E eu bem escondidinha, pastora. Aí eu cheguei nela e a minha mãe dando banho nela. Eu cheguei nela e falei assim, vozinha. E o Espírito Santo tinha falado para mim, mas eu não falei para ela, né? O Espírito Santo falou, ela vai partir. Eu falei, vozinha, a senhora crê em Jesus? Aí ela tinha tido derrame. Aí ela falou, sim. A senhora quer aceitar Jesus? Sim. Vozinha, eu não posso te levar numa cachoeira. Eu não posso te levar numa praia para te batizar. Mas a senhora quer ser batizada nas águas? Se arrepende dos teus pecados? Ela sem conseguir falar, sabe? Ela sim. E na hora, o Espírito Santo me conduzia e eu peguei ali um copo de água e eu batizei ela. E esses dias eu, em frente à minha casa, não sei se vocês perceberam quando vocês foram lá, fiz um canteirinho, não foi? Naquele dia que eu estava agachadinha fazendo canteirinho, o filho dela passou, usuário de droga, drogado. Ele passou e falou assim, e ele nem sabe, pastor, que eu fiz o apelo para a mãe dele, que eu fiz escondido. Ele chegou, pastor, ele passou e ele falou, amada, a minha mãe foi para a glória. Ele não chegou para a minha igreja e disse, a minha mãe morreu. Ele disse, amada, a minha mãe foi para a glória. Quem disse para ele que a mãe dele foi para a glória, igreja? Então não precisa o homem, não precisa a mulher, ninguém vê não. Faça, seja sensível à voz do Espírito Santo. Que nem antes de ontem eu fui para a praia e Deus me incomodando para eu falar com os rapazes, sabe? E esse dia teve a morte de um rapaz. E eu, meu Deus, será que é aquele rapaz que Deus estava mandando eu falar com ele? Eu não falei, meu Deus. Porque tem horas que a gente fica um pouco, né, confuso. Mas para a glória de Deus não era a pessoa que Deus mandou falar. Mas eu orei pelaquela pessoa. Mas que nós venhamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E entrar em lugares que ninguém quer entrar. Porque aquele lugar que eu entrei, a minha vontade era tirar aquela senhora dali e colocar dentro da minha casa. Eu entrei em desespero quando eu vi aquela senhora comida de formiga. Eu entrei em desespero. Ser missionário é isso. É nós sair do comodismo, sair de dentro da igreja e ir para a rua.
Entendeu? É isso que é obra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele usuário de droga que eu profetizo em nome de Jesus, eu já falei para ele que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Eu já falei para ele. E me fiz de louca, porque ele me culpou, porque ele levaram a mãe dele. Levaram a mãe dele da casinha. Eu não tive coragem de tirar ela de lá, mas Deus usou alguém para tirar ela de lá. E internou ela. Quando internou ela, eu pensei que ela ia morrer no hospital. Mas Deus fez ela ir para casa. Eu falei para ele: e aí, sua mãe? Ele falou: minha mãe tá bem, tá até comendo, tá falando, tá tudo bem. Então assim, Deus levou quando já estava preparada para ir. E foi para a glória, eu creio. E ainda que a gente pague preço, ainda que a gente sofra, vale a pena ser fiel. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Faça a obra de Deus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém que esteja afastado, alguém que não é evangélico e queira fazer uma aliança com Cristo? Essa é a sua oportunidade. Se tiver alguém, levante a mão, nós vamos orar por você. Se não tem, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Pois sobre os seus pés. Irmãos, tenho aí glórias a Deus, vamos orar. No finalzinho vai ter aí um cafezinho, um bolo, né? Os irmãos, como é que vai servir ou vai ficar sentado? Tá, os irmãos terminando, se assente que nós vamos servir um bolinho aí, um café, um negocinho, né? Que benção, né? Isso aí é pela vinda aqui do nosso irmão Pastor Job, amém? Então preparamos aí um café para o Senhor, para nós, toda a igreja, como recepção. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, bendizer a ti, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Deus, antes de estarmos finalizando, Senhor, quero apresentar, Senhor, Lucas em tuas mãos. Ó Deus, vai de encontro àquele jovem aonde ele está. Ó Deus, tu é aquele que tem um poder libertador. Tu é ainda, Senhor, meu Deus, liberta, Senhor, aqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, Senhor, meu Deus amado, ó Pai, nas garras de Satanás. Tu ainda tem poder, Senhor, para operar milagres. Senhor, vai de encontro o Lucas agora. Vai entrando na mente, no coração. Ó Deus, quebrando, Senhor, meu Pai, os grilhões, Senhor, do inferno. Ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem, ó Deus amado, prendido ele, Senhor, meu Pai, neste mundo, no pecado, nos vícios. Vai libertando agora, em nome de Jesus, ó Pai. Toma toda a sua família em tuas mãos e dá vitória. Pai, aqui está a tua igreja, te agradecemos pela palavra, pelos louvores, por tudo que o Senhor tem feito. Assim como o Senhor nos trouxe à tua casa, nos conduz de volta ao nosso lar, nos guardando e nos dando a tua proteção em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez agradeço o doutor Edilson, sua esposa, os visitantes, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a doce consolação do Divino Espírito Santo, que está conosco, permaneça hoje para todo sempre, todo diga amém.